Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira que em 1983 sofreu várias agressões de seu marido, Marco Antônio Heredia. Em 2 ocasiões, Marco Antônio tentou matar Maria da Penha. Na primeira, com um tiro que a deixou paraplégica, e na segunda, eletrocutando Maria durante o banho. Com a repercussão da história de Maria, em 2006 o Congresso Brasileiro criou a Lei Maria da Penha. A lei trouxe maior eficácia na luta contra a violência doméstica. E é disso que vamos falar hoje aqui no Repórter PUC. Hoje é quinta-feira, 9 de março. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa e hoje a Ana Paula Pimenta traz pra gente como tema a violência contra a mulher. É isso mesmo, Isabela. Nessa semana visitei o CERNA, um centro de atendimento às vítimas de violência doméstica aqui do estado. Esse assunto é mesmo importante, Ana. Você também conversou com algumas vítimas, né? Conversei sim. Elas contaram a história de vida delas e foi muito emocionante. Vamos conferir agora na reportagem. A vida da mulher no Brasil não é fácil. Ela convive todos os dias com diferentes tipos de agressão, que vão desde as físicas até as psicológicas. E essas vítimas estão mais perto de nós do que você imagina. Uma mulher que já foi agredida? Se eu conheço? Várias. Conheço. Muitas. Sim. Uma amiga minha, ela já foi abusada quando ela era menor. Pesquisa divulgada em 2015 pela Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República mostra que no Brasil, a cada 7 minutos é registrada uma denúncia de violência contra a mulher. Mais de 63 mil mulheres denunciaram por terem sofrido algum tipo de violência. Deste número, aproximadamente 49 mil são mães e 80% dos filhos já presenciaram ou também sofreram violência. A Lei Maria da Penha diferencia 5 tipos de violência contra a mulher. Existe a violência física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Em 2016, em Minas Gerais, foram relatados mais de 126 mil casos de violência contra a mulher. Aproximadamente 47% das denúncias foram por violência física e quase 43% pela psicológica. Já quase 5% das denúncias foram por causa da violência patrimonial, 2% da moral, 1,3% de sexual e quase 2% das denúncias não tiveram o tipo de violência verificado. Aqui, em Minas Gerais, o Centro Risoleta Neves de Atendimento recebe e apoia vítimas maiores de 18 anos de todo o estado. Nós trabalhamos aqui no empoderamento dessa mulher, no enfrentamento à violência de gênero. Atendemos mulheres que estão em situação de violência, ainda com os companheiros. Atendemos mulheres que já superaram a violência, né? Houve uma separação. E atendemos aquelas mulheres que estão em momento iminente risco de morte. E tem outras mulheres que não correm risco de morrer, mas não podem voltar para os seus lares, né? Aí a gente tem uma parceria hoje com a Casa Tina Martins. A gente faz atendimento em Belo Horizonte, atende mulheres de Belo Horizonte, da região metropolitana e do estado. Só no mês de janeiro, o CERNA realizou 214 atendimentos. Aqui é o momento das vítimas estancarem o sofrimento que chegam a durar anos. Eu fui casada, aí eu tive 2 filhas. Hoje tem uma com 18, uma com 25. Nós 3 temos marcas da violência. A mais velha não tem a primeira falange do indicador direito. A mais nova, de 18 anos, tem marcas de pontos no pé, que numa das vezes da agressão ele jogou uma garrafa de cerveja em mim, bateu na parede, e no que a garrafa espedaçou, a menina tinha 7, 8 anos, ela estava atrás de mim, assim, o cara da garrafa pegou no pé dela, então tem marcas de ponto, eu tenho a perna direita com o músculo quebrado. Então, assim,
Nós três temos a marca da violência física e o emocional. Quantas vezes eu fiz sexo chorando por obrigação, assim, uma coisa muito gritante, foi muito violento mesmo, sabe? Não tinha bebida, não tinha droga ilícita, nenhuma lucidez mesmo. Tipo, choveu, a culpa é minha. Não consegui o dinheiro com a venda que eu saí para vender, a culpa é minha. Tô vendendo marmita, hoje só vender uma, a culpa é minha. Então, assim, era como se eu fosse culpada de todos os projetos que não ficassem, não tinha nada de... Assim, se tivesse traição por parte dele, por exemplo, nada assim que afetasse, era questão de ignorância mesmo. Por mais que tenha a Lei Maria da Penha, por mais que ele tenha usado a tornozeleira eletrônica, por mais que ele tenha sido preso por causa de pensão alimentícia, é como se, para mim, não bastasse, porque a violência, tanto moral, quanto emocional, quanto financeira, por que não dizer, tanto a financeira, existe, sabe? Existe e, assim, tudo é muito postergado. Tira a tornozeleira hoje, daqui a 6 meses marca uma audiência. Nesses 6 meses muita coisa pode acontecer, né? Uma enquete realizada no estado do Rio de Janeiro, com mais de 28 mil mulheres, mostra que por lá, 70% das vítimas de agressão não denunciam. Aqui, em Minas Gerais, a estatística é que mais de 300 mulheres são agredidas a cada dia. Por isso é muito importante que a mulher denuncie. Só assim o culpado pode realmente ser punido. O que te levou a vir aqui na delegacia hoje? Bom, primeiramente foi o cansaço de estar boicotando a mim mesma. Porque eu já venho passando por essa situação há bastante tempo e na esperança de melhorar. E não melhora, né? Então, quando as pessoas de fora começaram a falar comigo, uma hora você vai aparecer morta, uma hora vai acontecer uma coisa ruim realmente, né? Então eu peguei. Depois eu vivi uma situação, sabe, que eu tive que fugir de casa, porque ele estava bêbado, transtornado e tal. Falei, não, eu vou pedir uma orientação de profissional, que já está acostumado a lidar com a situação, né? Pra ver o caso preventivamente. Para não esperar, Deus que me livre, uma coisa pior, uma coisa muito ruim, sangue mesmo acontecer. Então, uma mensagem para alguma mulher que esteja nessa situação e tá sem coragem de vir denunciar? Gente, não fica com medo de não ficar com nada, não, dinheiro, essas coisas. Zela pela sua vida, se você tiver filho, pela vida do seu filho, principalmente, entendeu? Porque o resto é consequência, você consegue. Então não se prenda a nada, não. Viva as mulheres, né? A violência contra a mulher é coisa séria. Ela atinge não só a mulher, como toda a família. Exatamente. Para tratar desse assunto, a gente está aqui no estúdio com a Carolina Mesquita, que é psicóloga e coordenadora da Casa Sempre Viva. Seja bem-vinda, viu, Carolina? Então, para começar, a gente viu histórias de relacionamentos muito abusivos. O que faz a mulher continuar nesse tipo de relacionamento? Primeiro, eu acho que é importante a gente pensar que a violência que a gente está falando, né, a violência contra a mulher, é uma violência que trata de uma relação em que há uma diferença hierárquica de poder, né, entre homem e mulher. Então, o homem que culturalmente vai aprendendo e foi aprendendo a estar nesse lugar de dominador e a mulher no lugar de subordinada, né? A Amélia, que era mulher de verdade, porque ela lavava, passava, né? E até fome ela passava, né? E aí a nossa história cultural, ela vai mostrando que a violência, ela faz parte de um aprendizado, né? De uma socialização, de uma história que vai sendo construída, perpassada por valores que são machistas, por valores que não são valores de posição igualitária, de poder, né? De homem e mulher, né? E isso culmina na violência, né? A violência é onde essa diferença social que vai sendo construída, histórica, social, que vai sendo construída ao longo do tempo, ela vai acontecer, né? Carolina, qual que é o trabalho que pode ser feito para mudar essa situação de violência em relação à mulher? Olha, a violência contra a mulher hoje, ela é um assunto muito discutido, né? A gente tem uma lei específica para tratar da questão da violência contra a mulher. Há políticas públicas, hoje já existem políticas
públicas que tratam da questão da violência, né? A reportagem mostrou o Serna, tem uma delegacia especializada que atende especificamente mulheres em situação de violência. Então, tratar a violência contra a mulher como um assunto específico, porque trata-se de uma violência específica, é uma violência diferente da violência urbana, da violência relacionada ao tráfico de drogas, das outras violências, né? Porque é uma violência relacional, é uma violência que a gente está dizendo que existe e é uma lógica de relação entre duas pessoas, né? E aí, para que a gente consiga tratar dessa violência, a gente precisa ter equipamentos que vão entender a especificidade dessa violência, né? Você está no abrigo, né, a Casa Sempre Viva. Você nota algum padrão nas vítimas, comportamental, psicológico? Existem vítimas de diferentes classes sociais? Como que é? A gente trabalha muito com a denominação da mulher, é muito importante para a gente, né? Até as políticas públicas, até a padronização das políticas públicas, tratava-se muito a mulher como uma mulher vítima de violência, né? E falar da mulher como vítima, de alguma forma, vai estagnando a mulher num lugar de passividade. Entende-se que essa mulher sendo vítima, ela está sendo uma vítima estanque, né? Passiva dentro daquela relação. Então, quando a gente vai falar da violência contra a mulher, a gente fala que a mulher vivencia situações de violência. E há alguns padrões, porque trata-se de uma violência que é cultural. Então, muitas vezes as mulheres chegam à Casa Sempre Viva e outros espaços em que elas conseguem dizer da violência, né, dizendo assim, olha, eu não entendi direito o que aconteceu, de repente ele ficou nervoso e ele me bateu, ou ele bebeu um pouco e me bateu, ou ele fez uso de droga e me bateu. Mas o que a gente começa a pensar é o seguinte, como é que é isso, né? O sujeito sai do trabalho morrendo de raiva porque o chefe brigou com ele e tal, e por que ele não bate no chefe e chega em casa e bate na mulher, né? Então, por ser uma violência que é cultural, histórica e vai sendo socialmente construída, há um padrão nesse sentido, né? A gente não pode dizer que todas as mulheres dependem financeiramente do marido ou todas as mulheres dependem afetivamente do marido, porque quando a gente está falando de relação, pressupõe que há vínculo, né, entre o homem e a mulher. E nesse vínculo, por exemplo, a gente pode compreender que essa violência, se ela é entendida num ciclo, numa dinâmica cíclica, isso facilita muito a nossa compreensão da violência, né? A violência ela vai acontecer no momento de crise. Ao passar esse momento de crise, e é nesse momento que a mulher denuncia, procura a delegacia, né? Procura muitas vezes, liga para o 190. Quando ela sai dessa situação de crise, muitas vezes é para casa que ela volta, né? Então, e para a convivência com esse homem, né, que é o companheiro dela e que também a agride. Ele não é o agressor ou algoz, né? Ele é o companheiro dela, que agride, que bate, que violenta psicologicamente. E aí esse homem passa por um período em que ele se arrepende, ele pede perdão, né? Ao perdoar esse companheiro, né, eles entram numa fase de lua de mel, que é o momento em que muitas vezes as mulheres têm vontade de retirar a denúncia, né? Sim. Não, ele vai mudar, porque ele vai prometer mudanças, né? E muitas dessas mudanças, elas vão acontecer, né? Elas vão acontecer porque faz parte da nossa dinâmica relacional. A questão é que, à medida que o ciclo se repete, esse ciclo, essa mudança, ela vai diminuindo o período que ela acontece. Então, se antes o companheiro ficava 6 meses sem nunca mais a agredir, ele passa a agredi-la depois todo mês, e depois com menos tempo. Então,
há sempre uma esperança de mudança, né? Porque a gente está entendendo que a relação ela é formada a partir de um querer das duas pessoas. Então, eu escolhi essa pessoa. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis que fazem a gente compreender a violência. Né? Como assim o homem, como é que essa mulher está com esse cara até hoje? Por quê? O que leva essa mulher a estar com esse cara, né? Mas aos poucos a gente vai pensando e a gente vai descobrindo que denunciar a violência é também denunciar que aquele príncipe que eu escolhi, ele na verdade não é um príncipe, ele é um sapo, né? Ele não tem um quê daquele príncipe que eu esperava que ele tivesse, porque ele me agride, porque ele me violenta, né? Ótimo. A conversa tá ótima, agora a gente vai fazer a pausa para um pequeno intervalo e a gente já volta. No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre a violência doméstica. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje, o tema é violência contra a mulher. Exatamente. Nós fomos às ruas e perguntamos para as pessoas o que elas acham que leva um homem a agredir uma mulher. As respostas foram muito diferentes, né, Ana? Vamos conferir. Para você, o que leva um homem a agredir alguma mulher? O que leva um homem a agredir mulher? Seria falta de entendimento mesmo, né? Porque o casal que não tem entendimento acaba entrando em conflito, acaba se desentendendo e acaba um agredindo o outro, né? Que não só o homem agride mulher, mas a mulher também agride o homem. Um pouco de falta de jeito, de calma, de tranquilidade e uma pitadinha de falta de caráter, né? O cara vê que ele não consegue com outra mulher, ele não aceita, não, essa é só minha. Ele não tem capacidade de ficar com outra mulher, então ele só quer ele pra ela. É a base patriarcal, é do sistema mesmo. Eu acho que é muita maldade uma pessoa, né? Tem casos que a mulher também provoca. Por mais que provoque, mas a gente não dá umas esfregas, tudo bem, mas bater igual eles batem também, você não acha que está passando esse limite? O que é provocar? O que você acha que é provocar? Às vezes a esposa não obedece o marido, quer viver uma vida... Eu acho assim, se você quer ter uma vida livre, quer viver à vontade, não casa, não amiga. Porque já que você casa e é amigo, você tem que ser obediente ao seu marido. Tá certo, tem coisas que ele às vezes pede que não existe, mas já que você tá com ele, no momento que você arruma o marido, você já sabe quem ele é, como é que é as atitudes dele, fica se a gente quiser. Agora nós temos no estúdio também a delegada, chefe da divisão ao atendimento da mulher, idoso e pessoa com deficiência, Danúbia Soares. Seja bem-vinda, delegada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. Doutora Danúbia, como que uma mulher deve fazer para denunciar? Ela pode ir em qualquer delegacia ou só na delegacia da mulher? Em Belo Horizonte tem a delegacia de plantão, de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo. A gente tem aproximadamente 70 delegacias especializadas em Minas Gerais, de atendimento à mulher. Se na cidade não houver delegacia especializada no atendimento à mulher, procura a delegacia regional. Agora, Carolina, a gente viu ali as respostas, né, do Povo Fala, foram bem diversificadas. O que está ali no inconsciente dessas pessoas? A gente viu a senhora, mulher, falando que é falta de obediência ao marido. Por que desse pensamento? E tem tudo a ver com o que eu tinha dito, né, no bloco anterior, assim, na medida em que a gente entende que é um histórico, né, uma história, uma cultura que vai dizendo que a mulher deve obediência ao homem, né? A fala dessa última senhora diz, se ela quer casar, se ela quer ser livre, então não case, né? Entendendo que o casamento é um aprisionamento, em que há alguém que manda e alguém que obedece, né? E, doutora Danúbia, qual que é o encaminhamento dado a esse tipo de caso? De violência doméstica? Sim. Vai depender do interesse da vítima e do crime cometido. Por exemplo, a vítima pode requerer a medida protetiva da Lei Maria da Penha. A gente tem um prazo de 48 horas
para encaminhar à justiça, a vara de violência doméstica, a justiça também tem o mesmo prazo para decidir. Agora, por exemplo, se a vítima quiser a retirada dos pertences da residência, a polícia acompanha para fazer essa retirada. Se a vítima tiver interesse no abrigamento, a polícia encaminha aí para fazer para ter essa possibilidade, para fazer essa filtragem do abrigamento. E se houver, paralelamente, o interesse da vítima ou um crime de ação penal pública incondicionada, vai ser instaurado um inquérito policial contra o agressor. Uhum. Agora, só a vítima que pode denunciar ou testemunhas também podem denunciar por ela? É muito corriqueiro o não interesse da vítima em pedir providência nesses casos. Acontece muito no caso de vítima idosa, que às vezes é o filho, o neto. Então, qualquer vizinho ou outro parente, se a vítima não quiser fazer a representação, registrar a ocorrência, qualquer parente ou outra pessoa próxima pode fazer pela vítima, inclusive pelo Disque Denúncia, que vai haver o sigilo absoluto da fonte e mesmo assim vai ser instaurado aí um procedimento, uma diligência preliminar para apurar a denúncia. Isso é muito importante, né, doutora? Porque saiu uma pesquisa da Datafolha ontem dizendo que no ano passado 2 a cada 3 brasileiros viram algum caso de agressão contra a mulher. Exatamente, né? Eu acho que é nosso papel de cidadão também tomar providência. A polícia tem obrigação de tomar providência nesse caso. E segundo o Código de Processo Penal, todo cidadão tem o direito de levar o conhecimento da autoridade. Não é dever, mas eu acho que não é uma previsão legal, mas eu acho que é um dever moral nosso de levar o conhecimento do Estado esse tipo de crime. Sim. Agora, pelo diagnóstico da Polícia Civil, em 2016 em relação a 2015, o número de registros de denúncias de violência caiu, né, 2%. O que leva a essa queda? Foi porque as mulheres estão denunciando menos, os homens estão se conscientizando mais? Dá para fazer esse tipo de análise ainda? Essa estatística, se for pela SEDES, ela fala pelo estado todo. Sim. Eu posso falar que em Belo Horizonte, a delegacia especializada no atendimento à mulher, na nossa delegacia não houve queda. Então, eu não falo pelas outras cidades. Aqui em BH, por exemplo, tem a delegacia especializada de atendimento à criança e ao adolescente, que também faz medida protetiva. Lá também eu não sei se houve essa queda, mas na delegacia de mulheres de Belo Horizonte não houve essa redução. Sim, pelo estado. Pelo estado. Eu acho que, na verdade, aqui em Belo Horizonte, o que eu considero, por que eu considero que houve esse aumento em Belo Horizonte? Tem aumentado a violência, só que a vítima também tem denunciado mais. Eu acho que essas campanhas informativas, os movimentos feministas, uma série de fatores estão encorajando cada vez mais a vítima de tomar providência, a tomar providência. E agora, Carolina, o que de fato faz um homem agredir uma mulher? A gente não consegue, né? Primeiro a gente trabalha numa perspectiva de que não há justificativas para a violência. Então, se não há justificativas, não há como a gente dizer que o motivo A, B ou C são os motivos que levam esse homem a agredir, né? Principalmente porque a gente está trabalhando numa perspectiva de uma construção que é social, histórica e cultural. Então, não há como a gente dizer que porque o homem é usuário de droga ou porque o homem é um alcoolista, essas são as razões que o levam a agredir. Porque acho que até a Danúbia consegue também complementar isso. Muitas vezes os homens vão bater, vão violentar sexualmente sem estar sob efeito de álcool ou qualquer outra droga, né, Danúbia? Não são só esses fatores que acarretam a violência, só droga e uso de álcool, é uma série de fatores. Agora, doutora, para finalizar, na última segunda-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou a Operação Ártemis, que é para agilizar os processos da Lei Maria da Penha. Como que vai ser o desdobramento? Vai continuar depois desse mês de março, das mulheres? Hoje mesmo já houve a prisão de um outro ofendido, foi dado cumprimento a uma mandado de preventiva e está sendo, inclusive, o agressor está sendo apresentado agora
a imprensa, porque ele tem uma folha bem extensa de roubo, de furto, roubo e tráfico. Então, iniciou aí pelo mandado de prisão preventiva na Maria da Penha e no decorrer do tempo percebeu-se que ele já incorria em outros crimes. Então, a operação foi deflagrada na segunda-feira, mas vai ter continuidade aí pelo mês de março. Uhum. E quais que são os contatos para quem quer fazer alguma denúncia e o endereço da delegacia, se a pessoa quiser ir presencialmente até lá? O endereço da delegacia especializada é Avenida Augusto de Lima, 1942. O telefone da Central de Atendimento à Mulher é o 180 e o da delegacia é 3293-6913. Muito obrigada, gente. Nosso tempo é curto, então a gente encerra por aqui e é continuar na luta, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada. Bom, o Espaço PUC está quase chegando no final, mas antes disso, a gente vai agora para a redação ao vivo conversar com a Maiara Mares, a apresentadora do Espaço CUT. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Então, o Espaço CUT de amanhã está sensacional. Eu vou receber o Carlos Herculano Lopes. Ele é autor do Poltrona 27 e que a Canal Brasil fez uma adaptação desse livro dele, Poltrona 27. E aí ele vai contar um pouco mais dessa adaptação e dos outros livros dele. Não pode perder amanhã pela TV Horizonte, pela PUC TV, às 5 horas da tarde. Eu espero vocês. Muito bom. Obrigada, Maiara. Recado dado, amanhã é dia de Espaço CUT, mas na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 5 horas da tarde e espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas nossas redes sociais. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais Repórter PUC. Até lá. Tchau, tchau.